Om Shiva Shidambareshva Babaji Gurudeva, que possamos permanecer envoltos na luz do Divino Ser sob a égide dos mestres do amor sabedoria. A grande luta da condição humana não se encontra nos polos opostos e aparentemente conflitantes entre o bem e o mal, luz e trevas, Deus ou o diabo. Em verdade, o grande drama humano está numa luta que nem sempre se faz perceptível entre consciência e inconsciência. O que fundamentalmente difere e qualifica os seres é seu estado de consciência, que obviamente possuem uma variedade de possibilidades frequenciais, se nós tomarmos essa condição de consciência como uma espécie de vibração energética, como uma espécie de sintonia com a fonte suprema, onde nós podemos transmitir frequências conscienciais desde a mais primária e elementar até a mais sublime e sutil. E obviamente que nós não podemos colocar consciência e inconsciência como polos opostos e inconciliáveis, como extremidades que não se comunicam. Porque isso seria ser simplista e dicotômico. Mas, para efeito didático, sim, nós podemos dizer que nesse planeta o que difere as pessoas fundamentalmente é serem conscientes ou inconscientes. Seres conscientes são seres despertos para sua própria condição como seres autoperceptivos, reflexivos, lúcidos, que refletem e ressignificam todo o tempo a sua própria condição existencial e espiritual, uma coisa não sendo desconectada da outra. E os seres inconscientes, que ao nosso ver são a maioria, são aqueles que vivem instintivamente, se assim podemos nos colocar, ou seja, que vivem pelo condicionamento dos impulsos instintivos, presos a este trâmite de circunstancialidades que se apresentam na exterioridade, mas incapazes de trazer isso para um foro qualificado, consciencial, que possa ressignificar cada vivência, cada experiência à luz do próprio ser, à luz da presença daquilo que verdadeiramente somos. Logo, vivem não muito diferente dos animais, buscando prazer
e tentando evitar o sofrimento. Uma vida mecanicista, mecânica, dentro de um automatismo, quase uma robotização. E por que às vezes as pessoas refutam ou declinam do esforço pela consciência? É porque a consciência, ela não é isenta de um certo sofrimento, de uma certa dor. Porque quanto mais consciente eu me torno, mais eu me aparto, mais eu me desconecto daquilo que não é consciência. E esse vasto mundo, no seu sistema opressivo, ele não é consciência. Logo, me vejo eu em estado de consciência e buscando aprimoramento dela, cada vez mais em uma condição de solidão. É a solidão da consciência. Quanto mais lúcido e espiritualizado se torna um ser, mais ele entra nesse estado de solidão. Porque aquilo que ele vê fora não representa aquilo que ele vive dentro. Todos esses valores mundanos, todas essas paixões vivenciadas na materialidade, não mais o aliciam, não mais o motivam, não mais lhe trazem qualquer compensação. Logo, ter consciência pode ser um peso, pode ser mesmo uma dor, pode ser mesmo um sofrimento. E é preciso coragem para vivenciar esse sofrimento. São João da Cruz, ao falar da noite da alma, ele falava sobre esse estado daquele que busca, e ao buscar rompe com a ilusão do mundo, rompe com as pseudos-verdades postas ao público, a consciência de massa ou a percepção coletiva compartilhada, consensual, e cai num estado de obscuridade, uma grande noite, que ele tem que atravessar sozinho. Essa travessia da noite da alma é solitária. E isto é desafiador. E isto nos lembra uma história interessante de um homem que uma vez encontrou o próprio Indra. Indra é o Senhor do céu, é o Senhor entre os semideuses, é o regente celeste. E Indra perguntou a ele, Indra disse a ele: bom, se você teve a possibilidade de um encontro comigo é porque você tem méritos. Faça um pedido que eu atenderei. E o homem imediatamente disse: eu quero conhecimento. Eu quero conhecer a fundo cada coisa. Eu quero que se dissipe toda a ignorância. Eu quero ver. Eu quero conhecimento no seu lato sensu, na sua forma mais profunda.
E Indra o advertiu: tens certeza do que queres? Tens certeza do que pedes? Porque essa natureza de conhecimento pode ser devastadora. E ele, não, eu tenho certeza. Me dê o conhecimento. E Indra o legou o conhecimento. A capacidade de ver as coisas na sua mais profunda essência e conhecer de fato todas as coisas. Passado um ano, eis que esse mesmo homem retorna ao local onde ele houvera encontrado-se com Indra e invoca novamente a presença de Indra, implora pela presença de Indra, e Indra se apresenta novamente. E ele diz: Indra, Senhor dos céus, Senhor dos semideuses, eu imploro, retire de mim o conhecimento. E Indra riu e disse: por quê? Porque é insuportável o peso do conhecimento absoluto. Veja, nós temos olhos limitados justamente porque nos é, ainda na condição que nos encontramos, enquanto seres manifestos neste mundo, na tridimensionalidade, ou seja, isso que da essência absoluta aqui se manifesta como um fractal, nos é insuportável toda a verdade. A luz do sol, quando contemplada com os olhos nus por tempo muito grande, nos cega. Então, mesmo a luz tem que ser parcial, gradativa. É por isso que é dito, com razão, nos antigos textos judaicos, que ninguém pode ver Deus face a face e ficar vivo. Porque Deus é a verdade. Você se desintegraria no sentido de que não suportaria mais o condicionamento da matéria e não mais ficaria aqui, nos mundos materiais. Então, nesse jogo da consciência, o jogo divino da consciência é um jogo para que nós possamos jogar e ir gradualmente ascensionando desde o estado mais elementar até os estados mais excelsos e divinos. E aquele que se aventura na busca da verdade, antes de encontrar o domínio sobre todas as coisas e a felicidade, há de ficar estupefato, como diz Shiva Jesus no Evangelho Apócrifo de Tomé. Porque ele não mais vai ter lugar entre os homens e não mais vai caber neste mundo, como este mundo é e os homens são. Shiva Shambhu.